Olá, meus amigos do Atos Podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje aqui é uma bancada diferente, né? Eu e Matheus Jackson aqui ao meu lado. Fala, galera, beleza? Que bom estar aqui com vocês hoje. Matheus Jackson hoje de co-host, né? Trocou de posição. O Pedrão tá ali na direção do episódio, né? Nosso diretor por um dia, Pedro Veras. Tudo em ordem aí, diretor? Tá escutando bem aí? Tá escutando só de um lado não aí? Gente, seja bem-vindo a mais um episódio. Hoje nós vamos falar sobre música, sobre sonorização. Corrigindo, não sobre música, mas sobre sonorização de templos religiosos. E para isso nós trouxemos aqui a maior autoridade, fica por nossa conta, certo? Tá bom. A maior autoridade no Brasil sobre o tema, que é o Fred da Sacro Music. Seja bem-vindo, Fred. Muito obrigado, meus irmãos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês, né? Mostrar um pouquinho da nossa experiência, né? Você falou a maior sumidade, mas fica por você essa maior sumidade. Procuramos sempre fazer o trabalho mais correto possível, né? Então vamos aqui discutir, conversar, dialogar. Joia. Há um tempão, cara, que a gente tenta, né? Deu pois certo. Uma deu paradinha certo, aqui em Fortaleza e deu certo. Peço até desculpas, não era descaso, né? Tá desculpado. É só a questão do tempo mesmo. A nossa agenda, graças a Deus, é uma agenda bem recheada de negócios, né? Então a gente tem que estar viajando bastante. Mas o maior prazer do mundo estar aqui com vocês. Não sei disso, Ave Maria. Gente, em nome dos nossos patrocinadores, Normatel Home Center, tudo para você construir ou reformar, né? Segue aí o Instagram da Normatel, o link aqui. Aliás, o QR Code está na tela, o link está na descrição. E lá no Instagram você tem todas as informações de ofertas, endereços das lojas. Tem também o link na bio, que você vai poder fazer cotação de preços e também pedidos diretamente pelo WhatsApp. Então, o Normatel Home Center oferece toda a estrutura, né, tanto física como virtual, para você fazer sempre as melhores opções de compras com materiais de qualidade para a sua reforma ou construção, tá bom? Então, Normatel Home Center é parceiro aqui do Atos Podcast. Depois, diretor, vem Divina Comida Restaurante. Tá soltando aí, mano? Divina Comida. Acho que não tá nem ouvindo. Solta aí na tela, mano. Divina Comida. Tu soltou da Normatel. Divina Comida Restaurante. Com aquele cardápio maravilhoso, né? Aquela comida divina. É ou não é, Matheus? Maravilhosa, não tem igual não. Maravilhosa. Então, aquele self-service variado, diversificado. Um ótimo local para você fazer aquele encontro de negócios ou então levar a sua família, pequenos eventos no salão climatizado. E à noite também tem aquele à la carte com rodízio de pizzas e massas. Então, Divina Comida, excelente opção gastronômica aqui de Fortaleza, nosso parceiro aqui do Atos Podcast. Segue aí o Divina Comida, tá, gente? Você pode também fazer o seu pedido por delivery. E agora, Bezerra Oliveira, né? Novo parceiro do Atos Podcast, Bezerra Oliveira, solução para autopeças, motopeças e também indústria, tá? Então, segue aí a Bezerra Oliveira, uma empresa genuinamente cearense, da Gema aqui, e já deixa um legado aí enorme. É uma empresa familiar, gente, que já atravessa aí gerações, né? Muito, muito louvável a gente ver empresas como a Bezerra Oliveira, que gera tantos empregos e tem um legado aí incrível no nosso estado. Então segue aí a Bezerra Oliveira, também é mais um parceiro do Atos Podcast. Tá bom, então? E a nossa viagem Sky Nations do nosso amigo Alexandre Fermanian está organizando aí essa viagem para Roma, esse ano que é o Jubileu da Esperança, convocado pelo nosso querido Papa Francisco, recentemente falecido, e nós estávamos na expectativa de encontrar com ele, mas Deus tinha outros caminhos, né? E nós vamos nos encontrar, se Deus quiser, já com o novo Papa, né? Pelo qual nós já rezamos. Tá certo? Então vem com a gente nessa viagem que vai ser maravilhosa com o nosso guia espiritual, Padre Deusimar Andrade. Tá bom? Valeu, meus amigos. Já deixa o like aí por conta. Se inscreve, Matheus. Tem muita gente, cara, que não assiste e não se inscreve, cara. Tem que se inscrever no canal, é importante. Tu sabia que é de graça? Completamente gratuito. E o YouTube entende que você se interessa pelo conteúdo e que mais pessoas podem ser alcançadas
pelo nosso canal de evangelização, que é o Atos Podcast. Então, já se inscreve no canal e já, sapeca o dedo no like aí. É isso aí. E hoje, Matheus Aguiar está aqui conosco, não por qualquer motivo, porque, enfim, ele é o nosso diretor técnico, musical, de som e tudo mais. Tem todo o gabarito, né? Há 30 anos. Não que isso vai influenciar muita coisa aqui hoje, hein? 30 anos de experiência também, né, Matheus? Não. Não mesmo. Vamos bater o papo aqui com o Fred. Fred, mais uma vez, seja bem-vindo, cara. Muito bom estar aqui contigo e para a gente falar um pouquinho sobre sonorização de templos religiosos. E assim, já para a gente começar, trazendo aqui a seguinte reflexão. Nossa igreja católica, até por ser a igreja, pelo menos cristã, né? Cristã, a igreja mais antiga, né? Possui templos também antigos, né, templos como, por exemplo, a nossa catedral aqui de Fortaleza, que é um estilo gótico, que é enorme, né, o pé direito, né, altíssimo. E aí entra a necessidade de você levar um som que atenda aquele ambiente, aquele recinto, e especialmente, né, que aí você vai concordar comigo, ou discordar, ou complementar, especialmente fazer com que aquela pessoa, aquele fiel que está lá sentado, né, no banco da igreja, participando das mais diversas celebrações, ter uma experiência boa, uma boa experiência com aquilo que está sendo, com o mistério que está sendo celebrado. Então, para isso, o som, tanto de quem transmite, como o padre que prega, como das canções que são executadas, ela precisa chegar audível, né, aos ouvidos do fiel, para que ele tenha uma boa experiência. Esse é o maior desafio para quem trabalha com sonorização de templos? Sem dúvida nenhuma, Neto. Veja bem, sonorizaram a catedral, vamos dar o exemplo que você deu aqui da Catedral de Fortaleza, né? Estilo gótico, extremamente complexa, acusticamente falando. Então você tem grandes desafios. Tu sabe o decorado do pé direito da nossa catedral? Salvo me engano, se eu errar vai ser por pouco, algo em torno de 16 a 18 metros. É muita coisa, né? No ponto mais alto, né? E veja bem, o desafio de sonorizar um ambiente como o da catedral, e na maioria das nossas igrejas, né? Geralmente eu estou na igreja e o pessoal fala assim, nossa, como essa igreja tem eco. Bem-vindo à Igreja Católica. Essa é a nossa história, tanto no estilo gótico ou no estilo neoclássico, a gente tem essas questões das reverberações, que é o famigerado eco, né? Então, são ambientes que realmente, com tanta reflexão, então a inteligibilidade sonora, ela é bem comprometida. E quando não se usa os equipamentos corretos, aí o comprometimento é bem maior, né? A gente vai falar um pouco mais de equipamentos, mas as pessoas têm que entender que uma coisa é o equipamento, outra coisa é um tratamento acústico, são coisas distintas. Um sistema sonoro é um sistema sonoro, um tratamento acústico é um tratamento acústico. Quando se fala de tratamento acústico, aí a complexidade é maior ainda, né? Porque os materiais, falando de igreja católica, né? Isso. Onde a gente tem que respeitar uma série de questões arquitetônicas, estética. Você vai discutir com um arquiteto sacro. Eu tenho que colocar um material acústico aqui dentro. Ele vai dizer, você está louco. Isso que vai tirar totalmente, né? Você tira tudo, né? Toda a mística, você tira tudo que... Então, você tem que ter muito cuidado quando a gente fala de tratamento acústico dentro da igreja. Existem alguns materiais que você até hoje são aplicáveis, mas para determinados pontos na Catedral de Fortaleza, uns anos atrás, foi tentado fazer alguma coisa e, no meu modo de ver, com pouquíssimo sucesso, né? Fizeram alguns tratamentos lá no forro, mas que não surtiu efeito, o efeito necessário não surtiu. Nem melhoras houve no meu ponto de vista, entendeu? Então, é uma complexidade absurda. É o maior desafio nosso hoje, é você conseguir tirar a inteligibilidade sonora dentro de um ambiente tão problemático como o de ambientes de igreja católica, né? E para isso, quais são hoje em dia, o que a tecnologia oferece aí para ajudar, né? A tecnologia evoluiu bastante, né? Até, falando dos prés, né? Vamos falar um pouquinho agora mais da parte de periféricos, por exemplo, mesas de som, né? Os mixers. Hoje os mixers são digitais, né? Hoje nós, por exemplo, nós da Sacro Music já há uns bons anos já não trabalhamos com nada analógico, né? Todas as nossas mesas de som são 100% digitais, porque essas mesas, sim, elas te dão condições de você trabalhar parâmetros de equalização dentro de um espaço como esse que a mesa analógica jamais poderia te dar, né?
processadores. São mais precisas as digitais? É Mas isso? são muito mais precisas. Não tem nem comparação uma mesa digital com a mesa analógica. Obviamente que nós temos mesas digitais no mercado que elas são digitais, mas não te dão tantos recursos como outras marcas, né? Então, nós, da Sacconius, optamos por algumas marcas que essas nos entregam realmente aquilo que a gente entende que é o melhor para se entregar para um ambiente tão complexo, acusticamente falando, como de igreja, né? Estamos falando de um equipamento, no caso da mesa de som. Sim. Aí nós temos que partir para os sonofletores, que são nada mais do que as caixas de som, né? Esses são de fundamental importância você ter um sonofletor hoje. A gente estava falando em off agora há pouco, né? Sim. Então, vamos falar de uma caixa point source, que é uma caixa normal, uma caixa convencional. Tá. Né? Aquela caixa quadrada, preta, que todo Pronto. mundo conhece. É como se fosse aquelas caixas de monitor, né? Vamos falar assim. Uma caixa daquela dispersa de uma forma, quer dispersar o quanto ela emite de onda no espaço, 90 por 60 graus. Então você tem uma dispersão de 90 graus na horizontal por 60 na vertical. Isso é terrível para um ambiente onde tem muita reverberação. É impossível você ter um controle dessa onda. Você precisa fazer um tratamento acústico muito bom dentro desse espaço para que essa caixa tenha performance lá dentro. E assim mesmo existe uma discussão muito grande no mercado. Por exemplo, eu de forma nenhuma aplico esse tipo de equipamento dentro de uma igreja. Eu não consigo, tecnicamente eu não aplico. E existe alguma discussão, como eu estava falando, de que, mas se fizer um tratamento acústico, pode colocar essa caixa. Mesmo com tratamento acústico, não é nem questão de estética, não estou falando de estética, estou falando de tecnicamente, né? O quanto essa caixa projeta, tanto em termos de projeção por metro, como em termos de dispersão sonora, entendeu? Então, por exemplo, hoje nós trabalhamos com 3 marcas, uma alemã, uma japonesa e uma italiana. E para cada ambiente, a gente tem respostas desses 3 equipamentos diferentes quando a gente aplica isso no nosso software. Tá. Nós temos um software que ele praticamente faz tudo aquilo que a gente necessita a nível do que precisamos colocar naquele ambiente, né? Qual caixa vamos aplicar? Quanto eu tenho de reverberação? Que material tenho? O meu piso da igreja é granito, é porcelanato, o forro é PVC. Todas essas informações você alimenta nesse software? Todas as informações nós alimentamos. Vocês captam por um microfone e ali vai ter Leva uma medição? Isso, a gente tem uma leva medição. um notebook para dentro do templo, né? Isso. Leva um notebook, a gente tem nós temos os microfones de medição. Ali a gente tem... Existem os ensaios que chama-se um pouco mais de complexidade. Nós estouramos alguns balões dentro da igreja e a gente capta essa informação dessa reflexão, o tempo dessa reflexão, e aí com essa informação a gente tem o tempo de reverberação, os níveis de frequência que essa reverberação ela é um pouco maior ou menor, e aí em cima desse estudo a gente vai saber qual equipamento correto a gente deve aplicar na igreja. Agora sim, Fred, o que eu acho interessante é porque geralmente a equipe que vai fazer ali toda essa medição sonora, ela tem que trabalhar no sentido sempre de correção, né? Porque dificilmente, assim, não sei como está hoje em dia, mas há um tempo atrás, só chamavam equipes para fazer sonorização depois que já estava o projeto da igreja todo pronto, né? E depois, você se vire aí para tentar resolver o problema que tem agora. O ideal seria caminhar junto, né? Isso. Posso te falar, Matheus, que é em 99,9% dos casos. É desse jeito, né? Quando nós chegamos, o projeto está pronto. Já está pronto, né? O projeto está pronto. Os materiais que vão ser usados já estão pré-definidos, já estão comprados, já estão doados. Você sem correr atrás do negócio. Aí você vai... eu costumo dizer assim, eu prometi para minha esposa não vou ser polêmico, mas você não. Sou só um pouquinho polêmico. Assim, o que acontece? Eu acho que toda vez que tiver uma reforma... Qual o nome dela, da sua esposa? Alexandra. Viu, Alexandra? A gente está controlando ele aqui. Então, assim, toda vez que vai haver uma reforma, o correto, né? O ideal é que o padre ou o responsável, o arquiteto, o engenheiro, seja quem for, padre, o que o senhor pensa de sonoridade, de sonorização? Eu penso tal coisa. Então, chamar um profissional, né? Esse profissional junto com o arquiteto, o engenheiro da obra, trabalhar a construtora, junto, né? trabalhar em conjunto, né? Para que a igreja, nesse caso, até economize. Isso. Entendeu? Porque muitas das vezes a igreja... Tem alguns casos que eu podia citar aqui, mas eu ia me alongar demais, onde, olha, padre, não faça assim porque vai ter problema. Ou então vamos fazer logo a infraestrutura para o sistema sonoro, porque depois a última coisa que você vai colocar aqui é o sistema sonoro. Certo? É a última coisa a ser colocada. Mas pelo menos deixe a infraestrutura pronta. Pronta para fazer. E eu já falei isso para alguns padres, para alguns
pessoas trabalhando na obra, não fizeram isso e depois me chamaram. Aí eu digo, vou ter que quebrar aqui, vou ter que quebrar ali. Você vai acabar gastando Cara, mais, né? A que tu atribui isso? É simplesmente ignorância? É achar que... Não, depois é fácil. Aí bota as caixas de som aí, as pessoas não têm essa compreensão. É um pouco de tudo, tá, Neto? Eu digo assim porque, veja bem, o padre, ele não tem obrigação... né? Não é expertise dele. Compreender aquilo, né? Nossos queridos padres já estão extremamente... Isso, né? Cheios de compromissos. Eles têm que ser pastores, né? Tem que pastorear o povo. Eu costumo dizer assim, é uma frase que eu uso muito: Padre, o senhor nasceu para ser um pescador de homens e eu para montar som de igreja. Pronto. Eu estou aqui para lhe auxiliar. Envolve dinheiro, envolve uma série de coisas, mas a verdade é essa. O senhor tem que se cercar de empresas sérias, né? O senhor tem que se cercar de pessoas que possam lhe agregar. Por exemplo, quando a igreja tem uma pessoa que tem um certo conhecimento, às vezes um músico, né? Ele não é um técnico de áudio, mas ele entende. Ele sabe o que é um bom som. Então, o padre geralmente tem que se acercar dessas pessoas para saber que alguém que vai lá lhe apresentar um projeto seja uma empresa séria, que tenha know-how, que tenha uma expertise. Porque a maioria das vezes não existe. Aí, eu posso te falar de forma esmagadora que não existe. Eu falei agora há pouco de um software para você, que nós temos um software e nós pagamos 3 mil euros nesse software. 3 mil euros. Eu não conheço nem empresa parecida com a nossa a nível Brasil que tem um software desse. Conheço pouquíssimas, aliás, eu não conheço nenhuma. Então, isso já mostra a seriedade com que a gente vai fazer esse tipo de trabalho. Eu não abro mão, eu não negocio isso. Eu não negocio. Então, quando você chega numa igreja onde está tendo uma reforma ou está se iniciando, a gente faz alguns alertas. Olha, padre, pense no som, não é agora. O som é a última coisa, como eu falei agora há pouco. Mas já pense de forma antecipada. A não ser que comunicar Jesus não seja, assim, uma coisa importante. Foco, não né? seja... Eu não vejo de outra forma. Eu costumo brincar assim. Eu acho que a coisa mais importante da igreja, fora o som, é o forro. Né? É o forro. Para não molhar o povo. As pessoas não podem ficar na chuva e nem no sol. Né? Não estou falando... Em nível de estrutura, claro. Obviamente que o mais importante é Jesus. Exatamente, claro. Isso que eu ia falar. Jesus Cristo é a centralidade. Chato, hoje em dia a gente tem que estar explicando tem tudo, que estar né, Fred? Senão as pessoas senão começam... os haters começam... E os cortes, né? Os cortes. Então, assim, Jesus Cristo é a centralidade. É tanto quando a gente vai projetar que a primeira coisa que eu olho é o presbitério. E eu tenho muito cuidado, eu gosto de um presbitério clean. Nada que tire a centralidade. Jesus é a centralidade. Então, a minha maior preocupação, e quando eu converso isso com os arquitetos sacros, ele até fala, bem, essa empresa é um pouco diferente, ela pensa ela pensa fora da curva, é verdade. Até também pelo fato de você vir de dentro da igreja. Eu vivo dentro você da igreja. tem uma caminhada dentro da igreja, exato, né? Nós estamos agora com 179 igrejas já, né? Estamos a uma de 180, né? Entre pequenas igrejas, a gente conta tudo, né? Que para mim, a importância... nós estamos fazendo uma capelinha, esse final de semana nós estamos ganhando agora uma capela lá em Calcaia, e é uma capela pequena, mas a gente tem a mesma dedicação, tudo que uma catedral. Para uma catedral, para uma basílica. Né? Nós já temos mais de 30 catedrais já projetadas por nós, né? No Brasil inteiro. Naturalmente, Fred, um projeto como esse, que envolve tanto investimento de software, de tudo, a comunidade ali, a paróquia, precisa se preparar para investir, né, no som, especialmente quando não houve um preparo antes, né, como a gente falou. Aí você tem que chegar, tem que quebrar aqui, tem que quebrar ali, né? Mas o que eu quero dizer existe um investimento a ser feito e precisa ser para você ter um som de qualidade, não é isso? Não tem outra saída. Não tem outra saída, exatamente. Não dá para a gente brincar de comunicar Jesus mais dentro da igreja. Pronto. Mas aí, o que eu quero te perguntar é o seguinte, qual foi assim a comunidade mais simples que você já atendeu e ainda assim a comunidade se esforçou, né, fez... Porque quando a comunidade quer, ela faz acontecer. Faz quermesse, rifa, e movimenta, e arrecada os fundos. Tu se lembra, se recorda qual foi uma que te marcou, assim, que a comunidade comprou a ideia? Eu posso te dizer, eu vou te citar uma, mas eu poderia citar várias aqui. Mas eu vou citar uma porque ficou bem marcado. Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Aonde? Em Sigefredo Pacheco, no Piauí. Caraca, olha o nome. Nunca ouvi falar. Sigefredo Pacheco. Paulo de Claudinei, um grande amigo meu, ele era pároco da Catedral de Campo Maior, da que é a catedral da Diocese Campo Maior é outra cidade do Piauí. Campo Maior é conhecida. É conhecida, né?
na época, Dom Francisco, que é o pároco, é o bispo ainda, mas está indo, tá indo até para Cajazeiras agora. Ele foi transferido. Cajazeiras, Paraíba? Cajazeiro, Paraíba. Tá. Ele esteve na Catedral de Fortaleza e gostou do que viu na época, do sonho e tal, e perguntou quem tinha feito o sonho. E o padre Clairton me indicou para ele. Eu fui lá, foi o projeto de som mais rápido que eu vendi, na época na Catedral. E o padre, na época, era o padre Clairton lá. E depois, passou um tempo, ele foi para essa cidade, né? E disse, olha, Fred, o pessoal aqui só fala do sistema de som da Catedral. Eu queria demais ter um sistema aqui, mas nossa paróquia é uma paróquia pequena, uma cidade, né, com poucos recursos e tal, mas é o nosso sonho. Eu disse, padre, se é o sonho da comunidade, vamos realizar isso, né? Vamos realizar. Então, eu cheguei na cidade, cidade bem pequena mesmo, né? As pessoas com aquela vontade de ter um sistema de som digno, né? Como tem que ser de todas as igrejas, né? Independente de ser uma pequena capela, uma basílica, uma catedral. E foi feito um esforço mútuo, tanto nosso, né, como de todos os paroquianos, né? E a coisa mais linda que eu nunca mais me esqueço foi que quando nós terminamos de montar o sistema e na ânsia de inaugurarmos, a igreja estava muito suja, a gente foi lavar a igreja, todo o meu pessoal, todo o meu staff foi lavar a igreja. Ajudando. E quando estava bem limpinho, eu disse, vamos... Aí eu coloquei uma Ave Maria de Gounod, que eu sempre coloco, né? E eu coloquei a música lá, um playback dessa música, e as pessoas lavando a igreja começaram a chorar. Você via que 80% das pessoas começaram a chorar na igreja. Então, assim, naquele dia eu tive a certeza absoluta de que a nossa empresa ela não é só um negócio. Eu não gosto de ser tratado apenas como um comércio. A gente não está comercializando apenas ali, né? A gente está evangelizando. É óbvio que envolve dinheiro, claro. Pode ser piegas o que eu estou falando claro, aqui. Você sobrevive disso. Eu sobrevivi, eu e mais 11 famílias. Pronto, exatamente. Então, assim, mas aquelas pessoas, o quanto elas estavam ali emocionadas, né, com tudo aquilo que ela estava ouvindo, aquele som cristalino, que a gente não, mais uma coisa que a gente negocia é a questão da inteligibilidade sonora, né? Então isso foi assim um dos momentos mais bonitos assim que eu tive, que eu convivi a nível de processos e de paróquias, né? E lá era uma paróquia, mas eu já fiz projetos para capelas onde essa capela mesmo, uma capela pequena nossa, a gente queria demais ter um som da Sacro Music. Então isso me deixa muito, desculpa a palavra, um pouco envaidecido, assim, porque eu sei que a gente está fazendo um excelente trabalho a nível geral, assim, né? Nós fazemos um trabalho muito bom a nível tanto de pequenas capelas, como seja o tamanho da igreja que for, né? Sim. E um projeto que foi assim grande, um projeto que, seja pelo tamanho do templo ou pelos recursos que foram empregados, equipamentos, qual você poderia a Basílica citar? Conceição da Praia, em Salvador, foi uma dos mais desafiadores assim, nosso. Primeiro porque tombada pelo IFAM, né? Então nós colamos mesmo, nós não tivemos nem como embutir o cabeamento, 1,2 quilômetros de cabo. Caraca. Então foi colado, né? Não podia perfurar nada. Tinha que ir pelo canto ali das paredes. E tal. E aí a gente foi buscar um cabo que ele assim não ficasse muito visível, né? Então a gente foi buscar um cabo cristal, mas ao mesmo tempo eu tinha que respeitar a questão técnica, porque as distâncias eram muito grandes. A gente tinha, lá tem uma orquestra que toca, né? Então muito complexidade. Tem órgão lá? Tem um órgão. É de tubo? É de tubo. Olha aí, Matheus. Acústico, órgão acústico mesmo? Acústico aí, mesmo. Impressionante. Impressionante. E então, assim, a gente teve muito trabalho, foi um trabalho assim, bem complexo. O resultado foi fantástico, né? Graças a Deus o resultado foi fantástico, mas deu muito trabalho. Foi o maior projeto que a gente fez assim, a nível de equipamentos. Usamos equipamentos italianos lá, bem complexo mesmo, mas o resultado ficou maravilhoso. E não podia ser diferente, porque a gente realmente trabalhamos em cima de cálculo, né? Então, foi o maior nosso até agora. Indo para o que está escondido nos bastidores, eu acho que o que está mais escondido são os cabos, os fios, né? Também tem importância? Precisam ser cabos... Total importância. Vamos falar de Fortaleza. A gente tem um problema aqui de oxidação, maresia, né? Então, terrível, né? Então... Você vê, nós temos problema de maresia lá na Caucaia, né? Então, você imagine uma igreja aqui mais próxima, né? Vamos falar da Santa de Virgens. Inclusive eu toquei, né? Um dia desse lá no pois é, que é um sistema nosso, né? Você vê que temos... Se você não usar um cabo de excelente qualidade, né? A gente trabalha com... O único equipamento nacional que a gente trabalha é cabo.
né? E a gente trabalha com o melhor do mercado. A gente trabalha com a melhor marca. Não vou falar a melhor marca, mas quem nos contrata sabe, a gente trabalha com a melhor marca de cabo que tem no mercado hoje no Brasil. Vocês usam a do Santo Ângelo? Não, nós não usamos Santo Ângelo. Então, nós usamos hoje o cabeamento para as caixas, né, quando as nossas caixas são passivas, que nós usamos um cabo. Pergunto porque também às vezes eu como gostaria você falou de uma marca, também. como você falou de uma marca, eu posso citar a marca. Mas né? pode citar à vontade. Pode Ficar citar, por nós né? aqui. Hoje a gente trabalha com o cabeamento da Tia Flex, né? Tia Flex. Né? Tia Flex é o melhor cabo do mercado nacional, no meu ponto de vista, em termos de. E custo-benefício também, ele é. Não, em termos de ele já é mais. Ele é um pouquinho mais caro, é um cabo um pouquinho mais caro, mas te entrega. Né? Entrega bem, performance. Né? Não, né? que é importante. Então eu não abro mão de trabalhar com Tia Flex, né? O cabeamento nosso é 100% Tia Flex. Isso me dá muita tranquilidade. Tem igrejas aí que a gente fez, o caso da Santa Divisa, a gente fez aquela igreja tem 7 anos. Né? Você chega lá, tudo isso. Você chega lá, o cabo está perfeito. É verdade. Então o cabo está perfeito. Então você pode até mexer em outras coisas da igreja. Lá você pode até fazer um tratamento diferente na caixa, repintar, uma reforma e tal, mas o cabeamento está perfeito. Perfeito. Agora, zero oxidação. Agora, assim, já que está entrando para esse assunto mais técnico, você falou da questão do padrão de caixa que o pessoal gosta de usar, né? Que é aquele padrão monitor, né? Quadradão, assim. E eu já toquei em várias paróquias, né? Eu sou músico, acabo que vou em muitos locais, né? E todas as igrejas que eu vejo lá da Sacro Music, desde a primeira que eu vi, a primeira vez que eu vi a Sacro Music foi lá na igreja de São José, no Maracanaú. Você deve ter lembrado de ter feito projeto lá, né? Sim. E eu não sabia que existia uma empresa que era católica, pelo nome eu já vi, né? Que era católica. Exato. Aí foi ali que eu conheci e fui pesquisar, né? E tudo. E eu achei interessante que a maioria dos projetos que vocês fazem, vocês usam outro padrão de caixa, que não é esse que você falou anteriormente. É como se fosse uma torre, né? Isso. Você poderia explicar por que usa mais esse padrão? Eu vou ser um pouquinho polêmico agora. Seja. Tem que ser objetivo, né? Veja bem, eu estava nós vamos participar esse ano da nossa 4ª Expo Católica. Né? E na penúltima Expo Católica que nós participamos, teve um padre que chegou para a gente e falou assim: lá na minha igreja eu tenho uma caixazinha igualzinha essa sua, mas nosso som não é bom. Eu digo, então não é igual, padre. Ela é apenas parecida. Né? Aquilo que eu falei agora há pouco, né? O padre nasceu para ser um pescador de homens. Né? Então, para ele ter o conhecimento técnico daquilo que está ofertando para ele, é bem complicado. Existem algumas marcas que prometem uma coisa e entregam outra. Ser compridinha e branquinha não quer dizer nada. Gravem bem isso aí. Eu tenho uma colunazinha compridinha e branquinha, não quer dizer nada. Bem discreta, bonita, bem discreta, né? Slim, branquinha, bem acabada, não quer dizer nada. O que ela traz de tecnologia embarcada? É tanto que nós temos um trabalho que nós estamos fazendo de divulgação dos nossos equipamentos, das nossas colunas, verdadeiramente lá no Array. O que é lá no Array, o quanto ela projeta e o quanto ela... Eu vou falar de forma um pouco mais leiga para que todo mundo entenda. O quanto ela espalha de som. Quanto menos espalhar, melhor. Quanto mais ela projetar uma onda bem achatada, melhor para ambientes como reverberação, como de igreja. Todo mundo consegue ficar entendendo tudo bem. Né? Exatamente. Aquilo que eu falei, inteligibilidade sonora e pressão sonora suficiente. É isso que a gente busca. Que o que seja proclamado no altar ou no ambão da palavra soe perfeitamente aos ouvidos daqueles que foram ouvir a palavra de Deus. Isso é inegociável. Então, para que eu consiga isso, já que eu não tenho tratamento acústico nos ambientes, né, que possa negociar um equipamento um pouco diferente, eu tenho que ter um melhor equipamento. Eu tenho que ter um equipamento que melhor atenue essa questão da reverberação dentro do espaço. Eu não vou tirar a reverberação, mas eu vou atenuar de uma forma que tudo que vai ser proclamado ali dentro vai ser entendido, vai estar audível e inteligível. Vai se entender o que está proclamando lá dentro. Isso é que é importante. Voltando à sua pergunta, quando nós trabalhamos com as nossas colunas ela é repleta de tecnologia. Ela não é simplesmente um monte de alto-falantezinhos montados numa caixa de madeira ou num gabinete de alumínio. Existe uma tecnologia ali dentro. Essa tecnologia é desenvolvida por empresas. Eu vou falar da FBT Itália, ela tem 60 anos de mercado. A FBT é muito boa, né? 60 anos de mercado. A Toa está beirando a 100 anos de mercado.
O grupo Adam Hall Alemanha, eu não sei dizer precisamente quantos anos tem, mas tem um know-how absurdo. Então, são sistemistas, são empresas que te entregam aquilo que realmente elas dizem na configuração das suas caixas de som. Diferentemente de pseudos empresas, principalmente nacionais, que prometem uma coisa e entregam outra. Isso é a nossa realidade, entendeu? Então, você tem duas escolhas a ser feitas que também é inegociável. Ou você tem um sistema extremamente inteligível e audível, ou você tem um sistema que vai te atender, mas até quando e até onde esse equipamento vai te atender? Mais ou menos assim. As nossas colunas têm em torno de, em média, 10 anos de garantia. As outras colunas de outros fabricantes até dizem que tem 5, 10 anos de garantia. Mas, e a performance? Como é que você mede performance? Você mede performance indo ao local onde foi instalado esses equipamentos. É assim que se mede. Um exemplo bem simples aqui. Nós estamos cansados de chegar em alguns lugares aí que tem escrito assim, 2.000 watts RMS. Tem um supermercado famoso aqui que vende uma caixa de som que está escrito lá, 2.000 watts RMS. Aquelas caixas de plástico lá. É impossível. Não tem como. É impossível. Você se encanta por esse nem número, tem né? amplificador, o amplificador dela nem consegue entregar isso. 2.000 watts RMS. Eu fico olhando caraca, assim. eu vou comprar. Meu amigo, você não tem noção. O leigo compra. Né? O leigo compra. Você não tem noção o que é 200 watts RMS. O que você precisa. Que tipo de construção você precisa do equipamento para ele dar 200 watts RMS? 200 watts RMS. Você imagine 2.000 watts RMS. Entendeu? Então, esse nosso mercado ele é muito, diríamos assim, aproveitador, para não dizer outras palavras, né? Nós estamos num podcast religioso, então vou ser bem... Então, assim, existe aí uma série, meu amigo, É prostituído. É bem prostituído. É bem prostituído. E aí, bate na porta dos nossos padres, isso aqui vai funcionar. Como a gente tem algo muito ruim, na maioria das nossas igrejas, qualquer melhoria, nossa, melhorou, mas não resolveu. Entendi. Vamos citar o caso do Cristo Rei. Eu já ia citar. Né? O caso Você fez lá? Foi eu que fiz a Cristo Rei. E olha que engraçado, o meu querido e amigo padre Eugênio Pacelli, na época era ele? Na época era ele. Ele me chamou, Fred, me ajuda a melhorar esse som daqui, era muito ruim. É uma igreja, né, estilo gótico, com muitos problemas de reflexão, muito eco. Depois da catedral ela é maior, né? Sim, é maior. Existe uma Madalena, né, no interior. Madalena... Eu digo aqui em Fortaleza, né? Aqui em Fortaleza. A de Madalena é enorme, né? A de Madalena é a terceira do né? Estado, né? É a terceira do estado. Então, assim, o Cristo Rei, extremamente problemático, acusticamente falando. Padre Eugênio, na época, me chamou, isso lá em meados de 2011 para 2012. Nós colocamos umas caixas de uma determinada marca italiana maravilhosa, mas não para aquele ambiente, entendeu? Mas ficou muito melhor do que era, mas não... As caixas eram esse padrão? Era o padrão, exatamente, era um padrão convencional, né? E melhorou, porque a caixa era muito boa, né? E pelos que eles tinham, deu uma melhorada absurda, né? Mas não ficou como teria que ficar, né? E depois veio outro padre, vou perdoar, vai me fugir o nome dele agora. E aí a gente resolveu fazer a coisa como tinha que ser, né? E eu fui buscar ajuda, né? Quando você não tem conhecimento, hoje, graças a Deus, a gente tem muito conhecimento, porque a gente estuda muito, viaja muito, a gente vai muito para fora do país, em feiras e buscando informação, tecnologia, muitos fabricantes. E hoje em dia a gente sabe realmente o que funciona. E na época a gente buscou a ajuda de um profissional em São Paulo. O profissional disse, olha, você vai ter que mudar, a primeira coisa é mudar essas caixas de som. Aí lá vai eu, mais uma vez na paróquia, vamos ter que mudar. Só que na época não era business para mim, né? O negócio não era business. Eu fazia por amor à igreja e pelo contato que eu tinha, era a minha paróquia. Relacionamento, né? Entendeu? Então nós realmente colocamos lá colunas verticais line, né? Com pouquíssima abertura na vertical. E resolveu, em parte. Temos alguns problemas lá que aí são problemas alheios ao sistema sonoro, como os climatizadores, ventiladores, que tudo isso influencia. Vai ser ruído também, mesmo ruído, né? Então, assim, merece algum cuidado. Já tenho conversado com o atual pároco lá para a gente fazer algumas melhorias.
já tem uns bons anos que a gente colocou aquele sistema lá, já passou de 10 anos que a gente colocou aquele sistema, né? É inteligível, mas poderíamos melhorar mais. Mas eu acho que ainda assim, eu fui lá alguns dias atrás, acho que ainda é bem equilibrado, assim, mesmo... Bem equilibrado, poderíamos dar uma melhorada a nível mais de periféricos, né? Eu acho que a mesa hoje a gente poderia trocar, tenho conversado com o padre para fazer isso, porque nós temos mesas muito mais tecnológicas hoje para trabalhar esses níveis de frequência, de paramétricos, e aí a gente teria mais possibilidades de tirar aquelas frequências que mais sobram, fazer uma coisa mais fina, né? Dá para melhorar. Eu acho impressionante o avanço tecnológico, né? Porque você pega uma caixa dessa com alto-falantes, eles são bem menores, né? Os alto-falantes dessas caixas. No entanto... mas eles, no entanto, eles conseguem oferecer uma ótima qualidade de amplificação, né? Foi a grande evolução, né? A liga hoje é neodímio, né? A maioria dos alto-falantes usa neodímio. Então você conseguiu diminuir os alto-falantes, né? Performar ele, né? Então você tem performance, né? A gente acabou de fazer um sistema na Catedral de Goiás, Catedral de Santana, na cidade de Goiás, em Goiás. É a primeira catedral do estado, né? A inauguração foi na última quarta-feira. E nós levamos o equipamento da Toa, né? A Toa é um parceiro nosso, japonês, né? Nós somos integradores oficiais da marca no Brasil e somos exclusivos da marca no Brasil, voltado para a igreja, né? Nós colocamos uma coluna, né, em cluster, que seria um em cima do outro, chama-se cluster, conjunto, né? E ela projeta 0 grau na vertical, né? E o resultado foi assim absurdo. A igreja com sua reverberação, né, algo em torno de 4 segundos de reverberação, mas atenuou de uma forma assim espetacular. Elogiado por todos, né? Graças a Deus ficou perfeito o trabalho. Eu tenho que fazer um elogio especial ao Matheus, o xará seu, que é o nosso técnico de São Paulo, fez um trabalho fantástico de alinhamento, né? De cuidado com tudo que tinha que fazer, né? E o resultado foi fantástico. Agora, Fred, igrejas como a Cristo Rei, como a nossa catedral aqui, embora você empregue o melhor que existe de equipamento e tudo, e faça todo esse projeto, ainda vai ter aquela reverberação por conta do templo em si, da arquitetura, não é isso? Sim, a reverberação vai continuar. Sem ter o lá. Tratamento acústico. Vai continuar a reverberação lá. Aquilo que eu falei, você vai usar o equipamento correto para atenuar essa questão. Atenuar, exatamente. Por exemplo, eu tenho um ventilador dentro da igreja. Existe um ventilador, existe um climatizador, existe um ar-condicionado, e ele está soando lá, existe um ruído ali. Aí você vai pegar o seu equipamento preparado para isso e você vai fazer com que você está até ouvindo o ventilador e o ar-condicionado, mas em primeiro plano você está ouvindo o que o padre está proclamando e o que o cantor está cantando e o que o instrumento está soando. Esse é o nosso trabalho. Porque tratamento acústico não tem nada a ver com o projeto de som. Isso. São coisas... elas estão ali em conjunto, mas são coisas distintas. Aquilo que eu falei, tem lugares que é impossível você fazer um tratamento acústico. Depois que já foi construído daquela maneira... Não isso para deixar claro para as pessoas, porque as pessoas, embora às vezes tenham um equipamento novo, chegam dentro da igreja e escutam aquela reverberação e acham que tá do mesmo jeito. Exatamente. Não serviu de nada, né? Exatamente. Ela pensa que porque fez um sistema de som, mas ainda tem eco. Vai ter eco, vai porque ter eu eco fiz sempre. Um tratamento acústico. Agora, o que nós garantimos, isso está em contrato nosso, é que nós vamos deixar o sistema inteligível. Nós não negociamos isso, o sistema vai ficar inteligível. Ele vai ter eco na igreja, vai estar, mas você vai até ter a percepção do eco, mas numa escala muito menor do que você escutava antes, porque o equipamento que você usa hoje, as caixas que nós usamos hoje, ela atenua isso demais. Porque nós trabalhamos... eu vou falar de uma forma mais simples. O nosso brilho ele vai estar ali aos ouvidos das pessoas. Mais ou menos isso. Tanto elas sentadas quanto elas em pé. Então, a onda sonora vai estar percorrendo aquele espaço ali da pessoa sentada e da pessoa em pé. Porque, lembre-se que eu falei, eu achatei essa onda, principalmente na vertical. Na horizontal não tenho tantos problemas. Isso é uma discussão técnica. Uns dizem que tem, dependendo muito do posicionamento onde você vai colocar essas caixas. Mas aí a gente tem os critérios técnicos. Até brincando uma vez com o padre, eu vou precisar afastar o som,
o santo 20 centímetros para cá, eu preciso colocar a caixa aqui. Não, meu filho, não faça isso que eu vou arrumar uma confusão danada com Mas isso faz a diferença, esses 20 centímetros. Faz diferença. Porque onde eu ia projetar... E o som vai ter... Justamente. É todo um estudo, né? Assim, é todo exatamente. E eu digo, padre, eu vou afastar o santo 20 centímetros aqui, ele não vai nem perceber que eu vou afastar ele. E ele disse que ia comprar uma briga. Mas ele disse que ia comprar uma briga com a comunidade. Acabou dando certo, afastei o santo lá, ficou bonitinho. Chama a bispa, né? Toda paróquia tem uma bispa, né? Que manda na paróquia. Exato, né? Exato. Os donos da paróquia. Né? Agora sim, Fred, uma coisa que eu acho que é uma dúvida minha, né? E se eu tiver errado, me corrija. Nessas caixas aí, eu sinto só que tem uma pequena dificuldade com a questão dos graves, né? Porque ela não sei se ela é projetada exatamente para entregar isso, né? As regiões mais subgraves, né? Essa região grave, ela atrapalha muito quando dentro dessas igrejas com uma grande convolução ali, com muita reverberação. E se atrapalha, existe algum modo assim de você conseguir entregar um grave ali que seja interessante para a sonorização daquele ambiente? Excelente pergunta. Veja bem, as frequências graves são as mais problemáticas, porque ela passa muito mais tempo no espaço do que as frequências altas, as frequências agudas. O tempo dessa frequência aguda, ela é bem curta. Aqui em Fortaleza, esse tempo ele é até um pouquinho maior, porque nós moramos numa cidade com um clima... tropical, né? Então, se eu tiver, por exemplo, nós estamos dentro dessa sala aqui, nós estamos numa sala climatizada, então o tempo das ondas altas aqui, ela é menor, porque aqui está frio. Se aqui tivesse quente, esse tempo alongava um pouco mais dessas frequências agudas. No grave, a frequência ela fica muito mais tempo no espaço, muito mais tempo, porque o som vai propagar onde tiver ar. Onde tiver ar, o som está propagando. Então, essas frequências graves, elas tendem a embolar demais. Usar essa palavra. Tendem a embolar demais. Então, a partir do momento, aí respondendo a questão das caixas, nossas caixas elas estão preparadas para falar grave? Estão, mas não em determinados níveis de frequência. Aí você tem que ter um sub para fazer isso. Só que este sub tem que ser implantado de forma muito equilibrada. Costumo dizer, e aí mais polêmica, na nossa igreja católica, é bem difícil a gente agradar aos músicos de modo geral. É bem difícil. Eu ia entrar nessa parte aí. Você quer entrar então? Não, seria na sequência aí, eu ia entrar com a demanda exatamente do pessoal da música, né? Se o projeto ele também pensa na execução das músicas, quais são os instrumentos que são executados naquela igreja, se entra todo esse cálculo aí também. Veja bem. Ô, Fred, eu tenho uma sugestão. Tu podia pregar um adesivo na mesa de som. Não aceitamos violão. Ia melhorar um monte. Ele é anti-violão. Violão. Mas assim, só fazendo uma adenda à pergunta que eu fiz, é porque como eu toco piano também, aí em algumas sonorizações eu acabo sentindo que eu não uso muito o grave, né? Mas é porque às vezes precisa entregar um pouco mais de peso, entendeu? Dependendo da música. A questão da emoção que você vai entregando na música. Aí eu não tô nem entrando aqui em questão de instrumento, né? Contrabaixo. Quem já sabe que é outro tipo de parâmetro. Outro tipo de parâmetro. Se teria como... Até para um órgão também, que a gente sabe que para o órgão de tubo, se tem a pressão do grave, se você conseguir entregar. Se tem assim como, de alguma forma, colocar esse sub de uma maneira estratégica para que ele consiga oferecer um grave, digamos, vou dizer assim, usar essa palavra, mais tranquilo para aquele ambiente, né? É totalmente possível. Nós fazemos isso em alguns projetos. Tem projetos que nós não usamos grave, né? Não usamos sub em alguns projetos nossos. Ultimamente temos utilizado porque pegamos alguns projetos que havia necessidade, porque nós tínhamos uma configuração, musicalmente falando, de instrumentos e aplicação de alguns instrumentos que necessitaria de ter um sub no projeto, entendeu? Então nós aplicamos isso, mas se o contrabaixista, vamos falar, ele quiser
que só performe-se o instrumento dele lá dentro da igreja, ele vai ficar um pouco assim decepcionado, porque eu não vou fazer isso. Ele vai escutar o instrumento dele, mas de forma equilibrada, porque esses graves dentro desse ambiente vai nos trazer um desconforto a nível de projeção sonora absurda. Não, vai embolar tudo, né? Vai embolar tudo. Né? Então eu tenho que ter isso com equilíbrio. Eu entendo você como tecladista, inclusive eu adoro piano, que você vai dar uma nota mais grave, você quer ouvir aquele grave. No piano, isso é mais, diríamos, mais contornado de forma... tem um controle maior. Mais suave, tem um exatamente. controle maior. No contrabaixo é mais complicado. Num carrom passa a ser mais complicado ainda. E se for numa bateria acústica, nem se aí fala, é impossível. Né? Não tem né? como. Eu sou totalmente contra a bateria acústica dentro da igreja. Não vou falar nem pela questão litúrgica. Vou falar pela questão técnica. Então o ideal seria uma eletrônica, no caso? A ideal seria uma eletrônica. A ideal seria uma eletrônica. Porque a eletrônica você vai ter ela na sua mão para você equalizar. Então você vai passar alguns filtros, vai fazer uma equalização. Eu não sou técnico, tá? Mas eu sei muito bem como o meu pessoal trabalha. Então você vai equalizar essa bateria de uma forma que ela vai soar de forma mais agradável. Tem uma coisa muito importante na nossa igreja, que quem faz sistema de som não está muito preocupado com isso. Como eu sou da igreja, eu me preocupo bastante. A nossa igreja é feita de pessoas com a idade já um pouco mais avançada. Então, são pessoas suscetíveis a mais... sensíveis, né? a sensibilidade, som muito alto, algumas frequências que vêm a desagradar. Então, você tem que entender que esse é o maior público da nossa igreja. Então, eu me preocupo muito com isso, de ter esse cuidado das pessoas. Está muito alto. Uma coisa está alto, outra coisa está lhe agredindo. Quando você tem o que nós chamamos de fadiga auditiva, tem igrejas, eu já fui em algumas igrejas que eu vou te falar, no ato penitencial eu saí. Só esperei o ato penitencial. Saí e fui lá para fora. Entendeu? É impossível ficar lá dentro. Entendeu? E as pessoas sabem disso, e as pessoas reclamam disso. Isso chega ao ouvido do padre, mas aí tem alguns padres que às vezes não querem entrar em conflito com o Ministério de Música ou com aquele que no seu achismo, mas padre, mas precisa ter isso. Será que precisa? O espaço está preparado para isso? Precisamos de tantos instrumentos assim? Porque é verdade, gente. Meus irmãos, tem igrejas que não dá para ter bateria. Tem igrejas que não dá para ter carrom. Tem igrejas que não dá para ter contrabaixo. Isso cabe à consciência, né, daquele ministério. Né, você acha que eu não gosto do contrabaixo? Eu acho lindo. Você acha que eu não gosto de bateria? Dá um peso, né? Dá um peso. Mas você tem que respeitar as características do equipamento, do espaço. Entendeu? Mais uma vez, não estou falando da questão litúrgica. Né? Porque se a gente for pegar ao pé da letra a questão litúrgica, não vai ter mesmo esses instrumentos. Não tem nada, né? É para ter o órgão e acabou. Pois é. Né? Entendeu? Agora... Uma vez uma pessoa me falou no Instagram, assim, mas vocês só fazem som para teclado e violão. Não se trata disso. Eu faço som para qualquer tipo de instrumento. Qualquer tipo de instrumento. Nosso sistema está apto a qualquer tipo de instrumento. Mas eu preciso respeitar as características técnicas daquele espaço lá, né? Entendeu? Aí, voltando à sua pergunta, você falou muito importante da questão dos alto-falantes, das caixas. Elas estão preparadas para determinados grave. A gente tem colunas nossas que a gente faz tirar grave, de tão grave que elas são. Que tem, né? De tanto grave que ela tem. É impressionante. O próprio gabinete, a própria estrutura desenvolvida, por isso que eu falo que os nossos equipamentos, elas passam por um estudo. Não é simplesmente um gabinete de alumínio assim assado. Ele é um gabinete de alumínio que foi projetado dessa forma, para performar dessa forma, dentro desses alto-falantes, entendeu? Então, tem caixas nossas que a gente tira a grave de tanto grave que ela soa. Que processamento maluco. Não, né? é uma coisa absurdo, entendeu? Então nós temos uma coluna da FBT Itália que é absurdo quando ela fala de grave no alto-falante de 4 polegadas, no conjunto de alto-falante de 4 polegadas, entendeu? Então a gente tira a grave dela de tanto que ela soa grave dentro do espaço, entendeu? Mas há projetos e projetos. Tem projetos que realmente a gente coloca um sub, porque precisa, para a gente dar uma encorpada, a gente precisa encorpar, eu entendo que é a necessidade, mas não foge daquele critério técnico.
Por exemplo, geralmente o cara tem um cubo de contrabaixo. Ele vai lá no cubo e manda ver no cubo de contrabaixo. Então ele polui todo o espaço. Você só com aquele E, o alto-falante cara, ali tá... e muitas vezes ele não tem esse discernimento. Porque existe uma coisa que a gente tem que preservar, principalmente quando a gente fala musicalmente falando, que chama-se harmonia. Precisamos ter harmonia. Inclusive, eu até admito que há um tempo atrás eu tinha um preconceito com essas caixas, essas caixas mais finas, né? Justamente Você é novo. Por conta de algumas igrejas, né? Mais Você antigas. tem muito o que aprender. Aprendendo todo dia, né, Neto? Porque eles faziam um projeto assim, bem dizer, manual, né? Compravam um amplificador de um canto, faziam um Frankenstein ali, né? Pegavam um alto-falante de um canto, não tinha essa engenharia toda em cima de uma caixa. Não tem essa análise. Essa semana passada, na Semana Santa, eu fui lá no Iguatemi e eu fiquei impressionado, que ele sonorizou, o técnico lá, ele colocou aquele sub pequenininho, com a torre, né, bem parecida, né, com essa FBT que você está falando. Aí colocou aquelas JBL-E1, né, ali ao redor da praça. Cara, ficou perfeito. Isso. Você não... Lindo. E era uma orquestra sinfônica tocando na praça. Mas por quê? Perfeito. Aí por quê? Ambiente. Ambiente. Simplesmente isso. Ambiente. Se eu tenho um ambiente propício a fazer isso, perfeito. Você pode ter você pode ter uma caixa como a que você falou aí, você citou da JBL. Eu vou falar a JBL. Eu vou falar de marcas assim que as pessoas... Eu tive agora a Catedral de Teixeira de Freitas na Bahia. Há 3 meses nós fizemos... Eles fizeram um sistema sonoro lá em 2018. Gastaram quase 300 mil reais. Caraca. Uma bagatelazinha aí, né? Usando os clusters da JBL. E não performava. Não projetava. A caixa é ruim? Não, ela não é ruim. Pelo contrário, ela é muito boa. Só que ela estava mal dimensionada para aquele espaço. Não serve. Não serve. O que nós fizemos? Tiramos tudo que tinha e colocamos todo outro equipamento. Colocamos o FBT Itália. Outra caixa, outra projeção, totalmente diferente. O padre Metódio, que é o atual pároco, ele dizia, olha, eu me incomodo demais porque as pessoas vêm dizer que não entendem nada que eu falo aqui. Isso me incomoda, isso é uma ferida que eu tenho. Eu tenho uma ferida dentro de mim. Você precisa me ajudar. E o bispo, Dom Jailton, me chamou na época, ele já me conhece de outros projetos, e eu disse, Dom Jailton, eu vou tentar atenuar uma situação aqui. E ele tinha bons equipamentos. Ele tinha lá os clusters da JBL, até que eles não estão mais fabricando aquele cluster, mas existia lá, ele tinha uma certa qualidade. Tinha uma boa qualidade. Não posso ser leviano. Mas não para aquele espaço, não para aquela aplicação. O que nós fizemos? Eu cheguei para ele e disse, nós vamos aproveitar do senhor aqui alguns equipamentos que foi colocado que são de excelente qualidade, como os amplificadores, o conjunto de amplificadores deles era maravilhoso. Não tinha por que eu tirar os amplificadores deles. Amplificadores com DSP e tal, maravilhoso. Eu digo, mas as caixas a gente vai ter que mexer. Cabeamento. Colocar o cabeamento, por exemplo, as caixas estavam a 60 metros de distância com um cabo de 2,5 milímetros. É absurdo. Não... Você está entendendo? Então, assim, totalmente sem projeto, sem análise. Né? E o que nós fizemos? Trocamos todo o cabeamento. Colocamos os clusters da FBT, que aí projeta maravilhosamente bem. Abaixo do mezanino, colocamos um reforço. Eles tinham um pequeno reforço lá de uma marca que... um pequeno reforço lá, eram umas pequenas caixinhas para dar um preenchimento que não funcionavam, as pessoas não ouviam direito. Em cima eles têm onde fica o Ministério de Música, o coro, e fica pessoas também não escutavam direito. Então nós fizemos todo um novo projeto e só perguntar nas redes sociais qual é o resultado e fantástico. Obviamente que uns ou outros falam, mas eu preciso disso, preciso daquilo. Quando a gente fala com músico, né? Meu amigo, você até precisa, mas o espaço não permite. Sempre tem que ter essa questão da consciência. Para agradar. Não vai dar, né? Então a gente fica muito assim. Agora, para 99% das pessoas que estão lá dentro, que estão indo buscar ouvir a palavra de Deus em alto e bom som, está cristalino. Joy. E o padre, aquela ferida dele foi curada. Agora, sim, uma coisa que eu acho que vale a pena também comentar é sobre também uma necessidade de um profissional acompanhando também aquele ministério ali. Porque às vezes é tão complicado você ter um técnico ali ajudando o Ministério de Música, porque eu, por exemplo, se eu tiver uma pessoa ali que está cuidando do som para mim, eu vou me importar somente com o meu ministério, que a minha função ministerial
Entender a liturgia do que eu tenho que tocar, é tocar bem meu instrumento, é cantar ali, reger um coral. Que às vezes ficam muitas tarefas, inclusive o som, em cima do Ministério de Música. Dá uma microfonia ali, tá todo mundo olhando lá pro Ministro de Música como se fosse culpa dele, né? Complementando o que o Matheus está falando, dentro desse projeto que você apresenta e instala na paróquia, e aí como é que acontece a manutenção? Porque precisa ter pessoas aptas a regular, acompanhar, enfim, como é que faz isso? Primeiro a gente precisa falar da nossa realidade, né? A realidade que eu digo de poder de investimento das paróquias, né? Então, o ideal era a paróquia ter um profissional, né? Mas se for para ter um profissional ruim, não tenha. Eu costumo dizer que a nossa empresa, a Sacro Music, ela tem... Nós temos alguns critérios e nós temos um conceito onde a gente entrega esse conceito à nossa igreja. Qual é o conceito? O nosso sistema ninguém mexe. Não tem como mexer. Essa é a indicação que a gente faz. E isso causa um mal-estar tremendo, principalmente quando se trata de Ministério de Música. Vou explicar por quê. Veja bem, se conta nos dedos de uma mão e vai sobrar 4 dedos dessa mão, paróquias em Fortalezas que tem técnico contratado. De fato. Eu desconheço. Um técnico contratado. E aqui tem, não vou citar o nome que tem, é um pseudo-técnico. Ele é um pseudo-técnico. Ele não tem entendimento. Ele tem o famoso achismo. Eu acho que tá bom assim. Aí o cara que toca contrabaixo quer que fique assado, o do violão quer de outra forma, e aí ele fica brigando com a mesa, e quando é digital é pior ainda. Que aí fica uma bagunça. É pior ainda, porque ele depois não sabe fazer as correções, entendeu? Então, assim, nós precisamos entender essa nossa realidade. Os padres e os paroquianos e os conselhos econômicos sabem o que eu estou falando. A igreja tem como desembolsar um salário de entre 2 e 3, 4 mil reais a um técnico mensalmente? Muito difícil. Muito difícil. É muito difícil. Eu ando esse Brasil inteiro, gente. Não é a nossa realidade. O que a Sacro Music leva para as paróquias? Nós levamos um sistema, acabei de falar agora há pouco aqui, audível e inteligível para o Ministério de Música, para o padre, para o ambão da palavra, para as pessoas que estão participando da Santa Missa. É isso que nós entregamos. Eu falo para o padre o seguinte, nós temos aqui 10 ministérios de música, traga os 10 ministérios de música, nós vamos criar cenas de cada um deles, vamos salvar essas cenas, e a única coisa que o Ministério de Música vai fazer é apertar um botão e clicar na cena dele, chamar a cena dele. É a vantagem da mesa digital, né? Exatamente. Deixa tudo programado lá. Então, ele vai chamar a cena dele, mas eu queria mais isso. É possível fazer? Nós fazemos. Não é possível fazer, eu vou explicar tecnicamente para ele que não é possível. Eu digo, o que você quer não é possível. Mas eu quero. Eu digo, então é o seguinte, você vai ter que negociar com o padre, porque no contrato que eu tenho com ele, está pré-estabelecido essas considerações aqui. Só que o som não é mais meu, passou a ser da paróquia. A partir do momento que eu entreguei, fiz a entrega técnica, é da paróquia. As paróquias que seguiram as nossas sugestões, os nossos conselhos, estão há mais de 10 anos com o sistema de som, sem problema nenhum. Pequenas manutenções nós fazemos. Entendeu? As que tentaram ir por outro caminho tiveram problema. Agora, como o nosso equipamento é muito robusto, e eu desafio as 179 igrejas que tem aí, quais foram as que deram problemas assim absurdos para a gente ter que trocar equipamentos? Teve uma situação peculiar no SEST Shalom, mas totalmente mau uso. Totalmente mau uso do equipamento. Aí eu volto a falar da questão dos critérios do equipamento. O equipamento ele foi colocado para essa aplicação e usaram para outro tipo de aplicação. Entregaram na mão de pessoas que não tinham capacidade técnica. Porque você é um bom tecladista, não quer dizer que você... Eu sou técnico de som. A nossa empresa tem 11 anos. Desde que entrei no Grão de Trigo lá em 2003, canto nas igrejas. Hoje, mas não tanto, né? Mas eu não sou técnico. Eu não entendo de equalização.
Eu não entendo de paramétrico, eu não entendo de equalizador gráfico, eu não entendo nada disso. Eu tenho 3 profissionais na minha empresa que entendem disso. Eles são pagos para isso. Eles estudam, eles amanhecem o dia e anoitecem vendo isso. A gente investe em conhecimento, trago equipamentos novos. Antes de instalarmos, a gente está trazendo o equipamento da Yamaha agora, não vamos instalar o equipamento antes dos meus técnicos saberem tudo que esse equipamento pode entregar. Não instalo de jeito nenhum. Inclusive, chegou hoje na sede lá em São Paulo. Meu técnico vai ficar o final de semana inteiro com esse equipamento. Abraça o bicho aí. Meu amigo, só solta quando o que ele tem de diferente dominar, das né? outras marcas que a gente tem? É. Vai nos ajudar a performar melhor. A gente vai ter mais qualidade na hora de proclamar a palavra de Jesus Cristo? Vai. Então pronto, vamos com esse equipamento. Então é assim que a gente entende. Agora é bem difícil. Isso é o nosso calcanhar de Aquiles. Um que é de um jeito, outro que é do outro. Aí o padre, como na parte hierárquica da coisa, ele tem que definir. Ô padre, ou a gente vai atender o Ministério de Música ou vamos atender 99% da igreja. É mais ou menos isso. Entendeu? A gente não consegue muito essa... Porque tem músicos que querem algumas coisas que é bem complicado. Você falou você falou agora há pouco de sub, né? Então, o cara quer sub, tá bom, vamos colocar um sub aqui. Agora, ele vai soar de uma forma que, se você quiser algo a mais do que isso, eu não vou fazer. Porque não vai ficar bom, meu irmão. Acabar prejudicando. Não vai ficar bom. Por exemplo, monitores de retorno para os músicos. A gente usa um dos melhores monitores. Eu deixo o sistema, eu deixo para a música da melhor maneira possível. Melhor maneira possível. Mesmo estando lá no coro, às vezes está ali perto do presbitério, que eu não gosto muito, eu não gosto de Ministério de Música ali perto do presbitério, eu não gosto. Então, seu ideal é lá atrás. Atrás, no no coro e tal. Eu entendo que existe a questão da dificuldade de comunicação. Às vezes você tem um padre... Eu vou dizer um padre que você acabou de citar o nome dele, Padre Elano, né? Uhum. Padre Elano é muito comunicativo, então eu vejo que ele interage muito com o Ministério de Música, nas 2 missas que eu acompanhei dele. Eu sei que, por exemplo, lá na Glória, o pessoal está lá em cima e a Glória tem um sistema de som muito ruim. Me perdoe, muito ruim. Caixinhas de som no teto, perdão. Né? Não estou falando para contratar Sacro Music, não. Já fui até lá, fiz um projeto para eles. Mas caixinhas do som pendurada no teto, por favor. Né? Então, assim, aí você vê lá na Glória, o Padre Elano, essa questão está muito longe, às vezes a comunicação atrapalha um pouco. Mas eu não gosto de Ministério de Música perto do presbitério. Uhum. Agora há pouco eu falei, a centralidade é Jesus Cristo. Aí eu tenho lá 4, 5 cantores, 3, 5 instrumentistas. Aí o cara passa, o cara que canta leva a filha, leva o filho, ele corre para lá, vem para cá. Tira totalmente a centralidade, gente. Eu até entendo que às vezes a igreja não tem um coro, mas eu estive na igreja lá na Bahia agora e falei para o padre, por que a gente não leva o Ministério de Música aqui para trás? Os caras do Ministério de Música quiseram me matar. Mas o padre adorei a ideia. Comprou a ideia, o padre. Então Colocamos pronto. um multicabos e coloquei o Ministério de Música lá para trás. Pergunta para a comunidade hoje se não foi a melhor coisa que foi feita. E para os músicos, se eles analisarem, foi a melhor coisa, porque eles ficaram com mais espaço. A questão do som ficou muito melhor para eles lá onde eles ficaram posicionados. Fica mais isolado. Melhor. Agora, também acho melhor. vou mais uma vez ser polêmico. Se você quer show missa, não exatamente. contrate a Sacro Music. Uhum. Eu não faço show missa. Eu não faço. A nossa empresa não faz. Eu não negocio isso. Eu entendo que tem que ter todos os instrumentos, mas tudo de forma harmônica. Respeitando a nossa religiosidade, respeitando as nossas características como igreja católica. Isso tem que ser levado em consideração. E aí a gente tem que saber o que a gente quer. Né? Mas estamos melhorando, né, Fred? Estamos no caminho aí, né? A passos muito curtos, assim, muito lentos, né? Mas estamos melhorando. Tem uma mudança, né? A gente percebe uma mudança. Né? Esse final de semana nós estamos em Assis Chateaubriand, lá no Paraná. Nós fizemos uma palestra lá em Aparecida sobre a questão da aplicação de sistemas sonoros dentro das nossas paróquias, dentro das nossas igrejas. E engraçado, o padre de Assis Chateaubriand disse que a única palestra que ele não podia perder é essa. Olha aí. Porque ele disse, se esse camarada não puder me ajudar, ele vai me indicar alguém que me ajuda. Ele acabou me contratando porque ele não sabia quem era eu. Legal. Quem era a Sacro Music na história. Entendeu? As nossas igrejas, né? Os nossos irmãos evangélicos, né? Estão
elogiados pelo som, pela musicalidade dentro dos templos evangélicos, mas também a gente tem que considerar, né, todo mundo tem que entender que a grande maioria, se não todos, dos templos evangélicos, eles são acusticamente muito mais simples, né, digamos assim, não são complexos como os templos... São salas, né? Exatamente, salas, né, são galpões e tal, né? Fica muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Nós que sonorizamos A Voz da Verdade, do pastor Carlos Moisés, lá em Santo André. Fomos nós que fizemos o projeto dele na época. Lá é um cinema, era um cinema. Hoje é a igreja dele. Era preparado acusticamente. Então você... Aí eu tenho lá 8 subwoofers. Foi aquele sistema enorme que vocês montaram? Isso. É diferente. Tá É totalmente... Aí é outra coisa. Então, assim, são coisas bem distintas. Temos que levar isso em consideração. Aí a gente fala assim, mas a renovação carismática católica hoje usa mais instrumentos, tal, a aplicação vocal é diferente. Eu sei, eu entendo tudo isso. Eu venho da renovação carismática, né? Eu sou carismático. Mas, quando eu tenho que pensar tecnicamente na coisa, eu tenho que analisar friamente a questão. Claro, né? claro. A gente falou agora há pouco de bateria. Volto a dizer, não tem nada a ver, não estou entrando no mérito litúrgico. Né? Não estou entrando no mérito litúrgico, estou entrando na questão técnica. Agora, lá nos nossos irmãos evangélicos, eles têm um cuidado maior com a nível da acústica. Geralmente, eles investem num profissional, que geralmente é um membro da igreja. Ele investe, leva esse profissional para fazer curso. Mas um curso de um técnico de áudio, para ele começar a ter um pouquinho de entendimento, é no mínimo 3 anos. E ele tem que ter uma imersão nisso. O áudio é muito complexo. Muito complexo. É incrível, né? É muito complexo. Senão ele vai ser só aquele mais um achismo. Eu acho. É porque é diferente a gente que trabalha com audiovisual, né? É mais visual do que áudio, né? Aqui você tá vendo aquela realidade, você vai estudar ali a dinâmica de cores, essas coisas, né? Mas quando se trata de áudio, você tem que sentir aquilo ali, ter uma referência, né? Ter a noção que não é só porque você tem aquela referência que os outros vão ter também. Acho que fica tudo mais complexo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem do que você falou aí, que resume. Por exemplo, as nossas mesas de som, eu faço um atendimento remoto. Por exemplo, eu fiz agora lá no Alto Xingu, a igreja lá em Canarana. Eu entro aqui no sistema, ele pluga lá na internet e eu tenho acesso à mesa. Você opera Mas lá, o principal eu não tenho, o ouvido. Eu preciso ouvir o ambiente, preciso saber o que está acontecendo. Eu posso ter o melhor fone de ouvido possível, mas ambiente é ambiente. Eu tenho que estar no ambiente para saber o que está acontecendo. Eu posso até entender, na hora que eu abrir a mesa, que eu ver lá todos os parâmetros, eu disse, opa, tem alguma coisa errada aqui, mexer nesse parâmetro. Entendeu? Até mesmo porque a gente salva todas as configurações de todas as paróquias que a gente vai. Aí você já sabe. Eu já sei que alguma coisa foi feita ali. Entendeu? Alguma coisa foi feita ali. É bem isso. E seria legal se a Sacromix depois bolasse um curso. Olha aí. Fazia você falou que era 3 anos, assim, no mínimo, para a pessoa começar. Olha, seria legal, não? Existem escolas aí muito boas, né? Assim, então, eu acho que... Primeira coisa, tem muita coisa na internet que é de graça, que aquela pessoa que gosta e tiver um pouquinho de interesse, ele já vai ter uma certa noção. E aí depois ele tem que procurar o IATEC, eu acho que a palavra é dessa, um IATEC da vida, onde ele vai poder, aí sim, ter um curso sério, né, acompanhado por um professor e tal. É investimento, né? Porque a tecnologia ela está aí para nos ajudar, né? Eu costumo dizer, na última Expo Católica, me fizeram uma entrevista lá, eu falei, a tecnologia veio ajudar na evangelização. E veio mesmo, Isso. em todos os aspectos. No audiovisual, só no áudio, só no visual, né? Então, agora o salto foi tão grande e as pessoas não acompanharam isso. A gente tem um problema sério de profissionais da área. Porque sonorizar um som da igreja não é para qualquer um. Primeiro você tem que entender. Você tem que entender não apenas de áudio. Você tem que entender, no nosso caso, da nossa Santa Missa. Você tem que ter esse sentimento. Se você não tiver esse sentimento... Eu já tive 2 profissionais de áudio que trabalharam comigo, técnico de áudio, que eles não tinham esse sentimento. Então, eles não serviam para trabalhar comigo. Eles não tinham a sensibilidade, entendeu? De que a forma como a gente aplica musicalmente dentro da nossa Santa Missa, como os nossos padres falam no microfone. Sabe que os nossos padres deviam procurar fono? Deviam fazer técnica vocal? Porque às vezes eu tenho problema. Tanto que nos nossos projetos, se tem um canal na mesa que ninguém mexe, é do padre.
principalmente do pároco, aquele que celebra mais. É um canal específico dele. Os meus técnicos, sabe, tem microfones nossos que a gente usa 2 canais exclusivos para aquele microfone do padre. Por quê? Às vezes ele tem problema de dicção, às vezes é um padre italiano, estrangeiro. Aí não... Então ele tem a questão do português, não é o nosso português nativo. Então a gente pega 2 canais da mesa exclusivos só para o microfone dele, para a gente trabalhar esse canal. Só para vocês terem uma ideia. Então, se o profissional não tiver esse tato, não tiver essa percepção, ele não serve para trabalhar conosco. Sem dúvida. Ele serve para fazer som de bar, restaurante, shopping. Ele é muito bom nisso. E legal, é a área dele, seja feliz. Agora, para trabalhar conosco, tem que ter esse entendimento. Eu não negocio. Especificidade muito grande. É muito bom a gente... nós termos uma empresa como a Sacro Music com essa preocupação, né? É bom demais ouvir o que você acabou de nos falar, viu, Fred? Se resume, sabe, né, fazer com amor, né? Claro, isso. Eu digo para meus colaboradores, né? Porque a Sacro Music é feita por um grupo de pessoas. Eu sou apenas uma pontinha lá na Sacro Music. Os outros o Wilson, que é o nosso encarregado da infraestrutura, o Matheus, tanto de São Paulo como daqui, o daqui cuida mais da parte administrativa, o de São Paulo é técnico, o Luiz aqui, que é o nosso técnico, o Emerson, o Gilberto, o Rodrigo, todos eles que estão envolvidos nessa parte estrutural são de fundamental importância. Para você ter uma ideia, eu não terceirizo mão de obra de infraestrutura. Nós levamos toda a estrutura para a cidade. Nós vamos em 3, 4, 5 pessoas. Nós que quebramos paredes, nós que colocamos eletrodutos, nós que passamos o cabeamento, nós não terceirizamos o projeto. Eu não vou lá só instalar o som. A gente entrega toda uma solução. E isso já há bem uns 5, 6 anos, porque eu sofri demais no início. Mandava o cara cortar a parede, porque o padre contratava uma pessoa da cidade, mas ele era muito bom para quebrar a parede. Ele passava o eletroduto, colocava um prego no meio do eletroduto para depois de cimentar. Eu ia passar o cabo não passava. Então tinha muita dor de cabeça, as derivações eram feitas de forma errada. Isso é de fundamental importância. Para o resultado final, né? Para o resultado final. Fred, quais são aí os projetos futuros? O que você está pensando aí, já passando para a parte final aqui do nosso bate-papo? Estava estoqueando aqui o seu Instagram, né? Já apareceu aí, diretor? Sacro Music, projetos de sonorização. Galera, segue aí. Aqui, segue aí, tá? Sacro Music, projetos. Colocando só Sacro Music Projetos. Sacro Music Projetos. @ Sacro Music Projetos, né? Sacro Music Projetos, É isso aí. Vai aparecer agora aí. E aí, quais são as novidades? O que é que vai tá vindo aí? O que é que você pensa para ir? Esse ano o ano passado, né, com a Toa Japão, né, a gente já fez... nós somos integradores dele agora no Brasil. Então, acho que de sonofletor a gente tem hoje o que existe de melhor aí a nível de atendimento. Existem outras coisas com outras características técnicas, mas em termos de sonofletor, em termos de caixa de som, a gente está muito bem servido, né? Mesa de som, a gente agora está com a Yamaha, com alguns equipamentos, e a gente vai fazer aquilo que eu falei, né? Todo um estudo do que ela vai entregar para a gente. De projetos. Vamos participar da Expo Católica agora no início de julho, né? É a nossa feira, né? É a nossa feira. Então, nacional, né? A nossa feira nacional, a gente tem que estar presente. Então, pelo 3º ano seguido, nós vamos participar. Vai ser agora no início de julho. Estamos com um projeto... Esse ano nós já estamos com 11 igrejas já, né? O ano passado nós fizemos 33 igrejas. Na realidade, nós começamos o ano terminando igrejas que a gente fechou o contrato ano passado, né? Pela informação do mercado, hoje nós somos a maior empresa de instalação de projetos de sonorização para igrejas católicas. Nós somos o maior do Brasil. Muito bom. Isso nos deixa bastante contentes, assim, porque é sinal de que a gente está no caminho certo, né? Nós fizemos uma igreja aqui em Fortaleza agora que o empresário doou todo o sistema de som para a igreja, né? Legal. E aí ele chegou para o padre e disse: padre, olha, eu vou doar todo o sistema de som da igreja, mas o senhor tem que contratar esse camarada aqui. E eu nem sei quem é. E assim nós fizemos, né? Legal. Mas ele disse que só doava o som da igreja se contratasse a Sacro Music. Eu fiquei muito feliz, né? Sinal de quem está no caminho certo. Sem dúvida. Não é soberba, não é nada, não. Então, assim, hoje a gente está ali entre as principais, né? Com critérios técnicos que a gente trabalha, são muito poucos. Eu, praticamente, modéstia à parte, eu não conheço nenhuma
com os Sim. critérios técnicos que nós temos, né? Sim. E aí nós temos vários projetos. Esse ano já estamos com 11 igrejas, né? Esse ano já. E vamos para o Paraná agora, depois Minas Gerais. Vamos voltar aqui para Parnaíba. A primeira igreja nossa agora na Diocese de Parnaíba. Depois vamos para o Crato, a nossa primeira igreja no Crato. Ah, não, é a segunda no Crato. É lá com o padre Edson Bantim, paróquia Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima. Depois a gente volta para Goiás. A gente começa outro projeto lá em Paranaiguara, em Goiás. Depois interior de São Paulo novamente. Está bem, graças a Deus, assim, com bastante projeto e também atento à tecnologia, né, do que vem mais. A questão de transmissão, né, que a gente tem uma parceria com o pessoal da RGB Link, né? Sim. Então a gente também faz os sistemas de transmissão. Acabamos de fazer agora da Arquidiocese de Fortaleza. Legal. Então os projetos, né? Seriedade, honestidade em tudo aquilo que a gente faz, transparência, né? Com quem a gente trabalha, eu costumo dizer, a gente tem que ter muito cuidado, sempre tem que ter, mas a gente trabalha com a igreja, né? A gente trabalha com os nossos amigos padres, geralmente está muito dentro, a gente anda muito dentro das secretarias, dentro das casas paroquiais, sim. Então o cuidado, o zelo, né? Tem muito zelo lá dentro da igreja, o cuidado. Às vezes eu peço que não tenha atividade na igreja naquela semana. Às vezes tem uma adoração, aí tem, né, a pessoa entra na igreja para fazer a sua oração, está ali à frente do Santíssimo. Eu tenho muito cuidado com isso. Então, o cuidado de modo geral com a empresa, né, com as nossas tratativas. E o pós-venda, que é de fundamental importância. Né? A igreja não pode ficar sem som. Né? Isso. Então, assim, deu problema, às vezes a gente não consegue corrigir de imediato, mas geralmente da segunda missa em diante a gente consegue resolver os problemas. Maravilha, Fred. Parabéns. Parabéns. E conte com a gente também aqui do Atos. Tá? O que você precisar de dicas aqui, o Matheus pode lhe passar. Vai copiar aqui os nossos equipamentos. Fred, obrigado. Obrigado. Eu que agradeço, né? Mais uma vez, desculpa a demora e às vezes não consegui ter vindo antes. Cara? Mas agradecer demais. Pedir pela nossa igreja, né? Pedir pelas nossas paróquias, pelos nossos padres, né? Nossa igreja vive um momento meio conturbado em termos de... Às vezes eu estava vendo a matéria, uma igreja lá na Itália se transformou em restaurante, outra em biblioteca, né? Mas, graças a Deus, as últimas paróquias que eu tenho dado, eu tenho chamado de paróquias vivas. As igrejas lotadas. Número de católicos crescendo mundo afora. No mundo todo. E eu costumo dizer assim, a Sacromis está aí para dar a sua contribuição. A gente está contribuindo de uma forma ou de outra de entregar a palavra de Deus de alto e bom som, né? Que é o nosso principal objetivo. Muito obrigado pela oportunidade, meu irmão. Valeu, obrigado demais, Fred. Gente, segue aí a Sacro Music Projetos, tá bom? Matheus, parabéns. Diretor, como é que foi o co-host? Muito bom, muito bom. Tá aprovado. Diretor Pedro Veras. Pessoal, então deixa o like aí, compartilha com todo mundo, tá? Especialmente com a galera aí do Ministério de Música que você conhece, com os párocos, todo mundo envolvido aí com música e sonorização na sua paróquia, na sua igreja, tá? Valeu, Matheus. Valeu. Até a próxima. Tchau. Até.